O enigma que uniu o mar, as engrenagens e o universo. Uma tempestade violenta, na primavera de 1900, empurrou um barco de mergulhadores de esponjas gregos para as águas abrigadas da ilha de Antiquitera. Com o mar mais calmo, um deles, Elias Tadiatis, fez um mergulho arriscado a 45 metros de profundidade. Voltou à superfície em pânico, balbuciando sobre um amontoado de corpos e cavalos no leito marinho. O capitão, Dimitrios Contos, mergulhou para confirmar e encontrou algo diferente. As estátuas de bronze e mármore de um navio romano naufragado no século I a.C., suas formas distorcidas pela corrosão. Entre os artefatos levados para o Museu Arqueológico Nacional de Atenas, havia um bloco de bronze incrustado, do tamanho de uma caixa de sapatos, fundido aos restos de sua caixa de madeira. Ignorado por meses, foi considerado apenas um pedaço de metal sem importância. Tudo mudou em maio de 1902, quando o arqueólogo Valerius Tais percebeu que uma lasca do objeto havia se soltado. A fenda revelou o impensável, uma roda de engrenagem de precisão milimétrica, algo que parecia pertencer a um relógio suíço, não a um destroço de 2 milênios. A descoberta foi recebida com ceticismo. A ideia de que os gregos dominavam uma engenharia tão complexa era herética, e muitos acadêmicos sugeriram que se tratava de um objeto anacrônico, talvez um relógio medieval perdido no local muito tempo depois. Mal sabiam eles que aquele fragmento de bronze corroído era, na verdade, um fantasma tecnológico, o único sobrevivente de uma tradição de engenharia que se acreditava impossível para a época. Decifrar o mecanismo de Antiquitera foi uma odisseia intelectual. Por mais de 50 anos, ele guardou seus segredos. O historiador da ciência Derek de Sola Price, entre as décadas de 1950 e 1970, foi o primeiro a obter um vislumbre de sua função. Usando raios gama, uma técnica então rudimentar, ele mapeou as engrenagens internas e concluiu que não se tratava de um relógio, mas de um computador astronômico de uma complexidade espantosa. Price identificou um sistema de engrenagens diferenciais, uma invenção que a história oficial datava do século XVI. A comunidade científica, no entanto, não se convenceu. A prova definitiva só viria no século XXI, com o projeto de pesquisa do mecanismo de Antiquitera. Uma equipe internacional usou tomografia computadorizada de ponta para criar um modelo 3D completo do interior do artefato. As imagens revelaram uma máquina com pelo menos 37 engrenagens de bronze, cortadas com precisão notável, e uma caixa de madeira coberta por inscrições que serviam como manual de instruções. O mostrador frontal exibia o zodíaco e o calendário egípcio, rastreando o Sol, a Lua e os 5 planetas conhecidos na antiguidade. Um sistema complexo modelava a órbita irregular da Lua. Na parte de trás, 2 mostradores em espiral revelavam um propósito ainda mais sofisticado. Um previa eclipses solares e lunares com incrível exatidão, o ciclo de Saros, enquanto o outro sincronizava os calendários solar e lunar, o ciclo metônico. Um pequeno mostrador adicional marcava o ciclo dos Jogos Pan-Helênicos, incluindo as Olimpíadas, integrando a vida social e cultural ao cosmos. Era, em suma, um universo mecânico portátil. O maior enigma do mecanismo de Antiquitera não é o que ele fazia, mas porque ele parece ser único. Porque essa linhagem de engenharia de precisão não deixou outros descendentes. A resposta talvez esteja na forma como o conhecimento era transmitido na antiguidade e nas convulsões históricas que se seguiram. Acredita-se que o dispositivo tenha sido criado em um centro de saber grego como Rhodes, talvez ligado ao astrônomo Hiparco. O escritor romano Cícero chegou a descrever mecanismos semelhantes construídos por Arquimedes, sugerindo a existência de uma tradição. Contudo, esse conhecimento era provavelmente restrito a uma elite de filósofos e artesãos. A ascensão de Roma, com seu foco em engenharia pragmática, estradas, aquedutos, máquinas de guerra, pode ter desviado o interesse da cosmologia mecânica grega. Com o colapso do Império Romano do Ocidente, a instabilidade, as invasões e a destruição de centros como a Biblioteca de Alexandria, grande parte do saber clássico foi varrida do mapa. As oficinas que poderiam construir tais máquinas desapareceram, e os textos que as descreviam viraram pó. A Europa entrou em um período em que a teologia e a sobrevivência ofuscaram a ciência. A engenharia de precisão teve que ser reinventada do zero, mais de 1200 anos depois, para os relógios das catedrais góticas. O mecanismo é, portanto, um sobrevivente solitário, um fóssil de um futuro que não aconteceu. Ele prova que o progresso não é uma linha reta, mas um caminho frágil, com picos de genialidade que podem ser engolidos por vales de esquecimento.